Olá, para você que acompanha aqui a o nosso estudo, o nosso levantamento que está se fazendo acerca desse sinal de perigo vindo ou que nasceu aqui no Brasil, que de acordo com a profecia de 1960, do dia 25 de novembro, na cidade de Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, de uma irmã batista, onde ela disse que agora mesmo há um sinal de perigo vindo daquele país. E esse sinal de perigo nós já falamos no outro vídeo que era, e que nasceu aqui no Brasil. Agora, olhando as notícias, vi que o ex-presidente José Sarney, o primeiro presidente eleito democraticamente após a Constituição de 1988, falando sobre 8 de janeiro, ele disse que vê excesso de como ele fala, judicialização da política e politização da justiça. Ou seja, que há algo meio que, sabe, é excessivo, demasiado dentro do sistema. Mas por quê? Daqui a pouco você vai também sofrer esse tipo de. O sistema vai influenciar daqui a pouco também no seu dia a dia, no seu comprar, no seu vender, na igreja que você assiste, porque isto é que este perigo que foi visto na profecia que nasceu no Brasil, esse perigo que nasceu no Brasil, é justamente quando Roma, é o início de quando Roma a, controla ou consegue o controle tanto da direita quanto da esquerda. Porque a direita já estava no comando de Roma, porque lá na Idade Média, esses conservadores, que eram aqueles que mantinham a ordem, a fé, sabe, todos os costumes, tudo aquilo que foi construído, né? Porque os monarcas, os reis, tinham suas coroas porque eram dados por Roma, eles pagavam seus tributos a Roma, e acima deles era só o clero, na Idade Média. E aí estes monarcas, daí tinham os senhores ali junto, a aristocracia, enfim, e depois os escravos. Ou seja, que era tudo dominado por Roma. Eles tinham um rei e depois tinham os súditos somente. Então era fácil de governar. Mas de repente isso começa a sair do controle do clero, porque o povo começou a rebelar-se. E cresceu porque a maioria eram escravos, a grande população. Aí com a Revolução Francesa, esses movimentos que ocorreram, as pessoas começaram a querer direitos, porque eles eram ensinados que não podiam comprar, por exemplo, esta caneta por vamos supor, R$ 1 e vender por 2, que era pecado e sujeito à punição da igreja. Ou seja, que só algumas pessoas poderiam ter ou tinham direito a comércio, a obter riquezas. Tanto as terras que eram distribuídas por Roma, pelo clero, que dava para alguns e que os outros trabalhassem para aquele. E ele dominava aqueles. Mas com a Revolução Comunista, a Revolução, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista com Lenin, e com os anarquistas também, que era um movimento que também não queria estar sob o comando de coroas, de monarcas e nem do clero, esses movimentos, no decorrer da história, o anarquismo chega por volta de 1890 no Brasil. O comunismo, o movimento comunista chegou em 1917 com a ascensão de Lenin, por aí 1900, depois de 1900, com a ascensão de Lenin.
E o primeiro Partido Comunista foi criado em 1922 e que foi destituído logo após, 3 anos depois, por Epitácio Pessoa, que foram destruindo esse movimento. E tinha os sindicatos que foram construídos e também que eles foram absorvendo, foram fechando os sindicatos, enfim, foram aniquilando esse movimento no Brasil, porque nós tínhamos aí Getúlio Vargas, que eu sempre tenho dito e considero que tenha sido uma cobaia do laboratório que criou Lula. Ele criou as leis trabalhistas, ele criou todas estas coisas assim para amortecer, absorver, abocanhar este movimento comunista, que era o movimento dos trabalhadores da indústria, trabalhadores da fábrica, camponeses, enfim, e que era o maior número. Era uma grande massa se rebelando contra alguns que detinham o poder que o clero tinha estabelecido. No Brasil, aí vamos falando ainda de Getúlio Vargas de 34 até 50, por aí, ele cria todas essas leis trabalhistas, enfim, e dá uma amortecida neste movimento. E a Guerra Fria, de 43 a 60, se não me falha a memória, 43, 47 a 60, essa Guerra Fria, ela destruiu todo o movimento, sufocou como uma cobra piton, abraçou todos estes... expulsaram alguns do país, outros mataram, perseguiram, infiltraram dentro do Partido Comunista, como é de sempre, eles infiltraram dentro, como é a carta do próprio Luiz Carlos Prestes, de março de 1980, carta aos comunistas, quando ele diz que a imprensa já não estava dando mais voz para eles, para uma ala do Partido Comunista, e que tinha gente infiltrada para o aniquilamento do Partido Comunista no Brasil. 1980, Carta aos Comunistas. Se você tiver o privilégio, pode buscar e pesquisar sobre isto. Mas o que estava acontecendo? Lembre-se que em 1985 a igreja cria o PT, o Partido dos Trabalhadores. Mas tudo isto começou com a teologia da libertação, com a campanha da fraternidade, e que em 1970 começa a criar as pastorais, a pastoral operária, que já falamos aqui, que criou os sindicatos modernos do grande ABC, já tinham neutralizado esse movimento comunista e agora pegaram tudo isso que eles perceberam que o povo tinha como ideais, vestiram uma roupa, eu digo uma batina nisso tudo, e entregaram ao povo de volta. E já no controle de tudo, agora com a Pastoral da Terra já cuidando dos camponeses, criou o MST em 84 e já tinha a Pastoral Operária cuidando dos sindicatos modernos do grande ABC e as greves, ou seja, que estava tudo dominado pela igreja, tudo dominado por Roma, porque a direita ela já tinha, né, que era aquela minoria, os conservadores, que eram aqueles que defendiam a ordem, a fé, os costumes, sabe? Aquilo tudo que tinha sido construído. Então, agora nós observamos que o romanismo tem o controle de tudo. E as pessoas continuam brigando, combatendo isto como comunistas, os conservadores, que são os conservadores, que são pessoas... digamos assim, que estão dentro do próprio romanismo, defendendo os costumes, a ordem, a fé. Você sabe por que você tem essa fé? Você sabe por que você pensa assim, essa ordem? Essa ordem foi estabelecida lá em 1549 com o primeiro governador do país, Tomé de Souza, da Ordem de Cristo, e pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Eles que estabeleceram as ordens, forçaram as pessoas a se converter ao catecismo, por isso você pensa e tem a fé que você tem hoje, mas seus ancestrais não pensavam assim e não tinham a fé que você tem, foram obrigados a se converter. E assim por diante. Hoje nós vemos evangélicos, por exemplo, defendendo a direita, alguns evangélicos, outros são de esquerda, enfim, há uma guerra. Há uma guerra estabelecida e quem está no controle tanto de direita quanto de esquerda é o romanismo. Estão combatendo o romanismo, eles dividem para conquistar. Então é isso muito perigoso, porque daqui a pouco
Isso vai influenciar na igreja que você assiste, como eu disse, naquilo que você vai comprar e vender, se você vai comprar ou vender, naquilo que você pensa, isso já sempre eles fizeram. Então é importante a gente refletir, é um momento de reflexão que nós devemos sair disso, despertar a realidade e não entrar nesta guerra que não é nossa. O nosso adversário não é o nosso irmão da direita, não é o nosso irmão da esquerda. Todos temos um objetivo que é viver em paz, viver em união, prosperidade e as bênçãos de Deus. E este romanismo que tem feito é colocar o povo, os irmãos em guerra, em briga. Então vamos sair disso, porque nós estamos para receber aí o desejado de todas as nações. E quando nós ouvirmos o chamado, nós temos que responder a este chamado. Então, não compensa nós estarmos em briga, em guerra, um com o outro. Vamos nos unir e estar em oração, cada um no seu lugar. Se você é batista, fica aí batista, orando ao Senhor, esperando a sua vinda. Se você é da Assembleia, continua orando, esperando pela vinda do Senhor. Mas não vamos nos meter nisto. Sabe? Nós temos que não entrar em briga um com o outro, sabe? E o Senhor vem nos buscar. Quem busca o homem é Deus, não é o homem que busca Deus, é Deus quem busca o homem. Eu gosto de usar este boné do Brasil, porque tem aqui a bandeira do Brasil, para dizer para você que eu vivo aqui no Brasil, mas eu sou de Israel. Sou de Israel, assim como a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro é de Israel. Que Deus continue nos abençoando.